Algumas cenas deste programa podem ser consideradas inadequadas e devem ser vistas com cautela. Quando um soldado boliviano atirou em Ernesto Che Guevara em outubro de 1967, mal podia imaginar que estava criando uma lenda. Assim como James Dean e Marilyn Monroe, Che, depois de morto, tornou-se um mito. Um dos ídolos do século XX. Ele foi o campeão da contracultura dos anos 60. Seu retrato foi exibido pelos revolucionários de todo o mundo. Embora a imagem tenha inspirado toda uma geração, até mesmo seus seguidores sabiam um pouco sobre o homem. Dentro da mitologia revolucionária, luta-se incansavelmente pela justiça. Apesar disso, ele ordenou a execução de centenas de pessoas. Em público, liderava a luta contra o imperialismo americano. Secretamente, intermediava a tentativa de um acordo com o presidente Kennedy. Suas teorias representavam um plano para a revolução, mas quando colocadas em prática no Congo e na Bolívia, levaram ao fracasso e à derrota. Che criou o mito de um revolucionário que não fazia concessões. Na realidade, porém, era um homem com muitas contradições. Che. Cuba hoje é um país pobre. A utopia socialista não foi realizada. Apesar disso, o retrato de Che está por toda parte. Todos os dias nas escolas, crianças se proclamam seus aliados. Ele é seu herói. E a infância do próprio Che Guevara? Ele não era pobre, nem era cubano. A família Guevara era uma das mais tradicionais famílias argentinas, mas havia perdido toda a fortuna. Ao contrário de outros membros de antigas oligarquias empobrecidas, como meu pai e minha mãe, que faziam o possível para equilibrar suas finanças, os Guevara assumiram uma atitude oposta. Tornaram-se boêmios, insolentes. Che se sentiu marginalizado devido à situação da própria família. Contrariando a imagem de um rebelde robusto, Che foi uma criança doente. Sofria de asma, o que viria a afetar toda a sua vida. Sua inadequação levou-o a aproximar-se da mãe, intelectual de esquerda. Durante toda a vida, ela foi sua confidente mais íntima. Foi quem lhe incutiu o espírito rebelde. A fim de escandalizar a aristocracia local, o jovem Ernesto amarrava as calças com corda e usava sempre a mesma camisa, com permanente aprovação da mãe. Nunca escutei ele dizer que era comunista. Ao contrário, ele dizia que os partidos políticos locais eram desprezíveis, porque eram iguais à igreja e à burguesia. Aos 22 anos, Che ainda não era um revolucionário marxista, e seu espírito rebelde se expressava apenas no desejo de viajar. Comandante predileto de Castro. Fidel protegió al Che y cuando el Che cometió sus fallas no se las atribuyeron al Che sino a los capitanes. Fidel protegia Che. Se Che cometesse algum erro, outro comandante levaria a culpa. A preocupação em projetar Che levou Fidel a supervalorizá-lo. Que lo sobreestimara.
A dedicação de Che à causa revolucionária nunca foi colocada em dúvida. De modo que, quando o novo presidente cubano subiu ao poder, indicou-o para cargos de confiança. Guevara foi nomeado comandante em chefe de La Cabana, um tribunal militar perto de Havana. Seu trabalho era o de zelar pela justiça revolucionária. Che realizava esse trabalho com uma brutalidade que deixaria espantados seus seguidores mais idealistas. Em Havana, correspondentes estrangeiros escutaram o líder rebelde Fidel Castro defender julgamentos sumários de membros do governo deposto de Batista. Ele disse que 400 seriam levados ao pelotão de fuzilamento, enquanto 700 aguardavam julgamento, formando longas filas, cada um se perguntando se escaparia à justiça revolucionária. Neste tribunal, durante os primeiros meses de 1959, Guevara presidiu uma série de julgamentos militares. Em poucos meses, centenas de cubanos foram condenados à morte. A despeito do ceticismo dos jornalistas estrangeiros, Guevara não duvidava de que estava fazendo o melhor por Cuba. A violência não é monopólio dos exploradores. Os explorados também podem e devem fazer uso dela no momento adequado. En La Cabaña fue el sitio donde más ejecuciones hubo en Cuba. Em La Cabana aconteceram mais execuções do que em qualquer outro lugar de Cuba. Muitas das execuções eram violentas. E Guevara, juntamente com Raul e Fidel Castro, eram os que mais as apoiavam. Enquanto ocorriam as execuções em série em La Cabana, o governo realizava julgamentos de fachada. No Palácio dos Esportes, 17 mil pessoas em uma atmosfera de carnaval observavam o julgamento revolucionário de 3 homens acusados de crimes de guerra em Cuba. Major Souza Blanco, 51 anos, acusado de assassinato, tortura e roubo. Entre as inúmeras testemunhas contra Blanco estava um menino de 12 anos, Ângelo Estrada. Os alto-falantes transmitiam o testemunho por entre os gritos da multidão. Antes mesmo de terminado o depoimento, a multidão gritava morte. Assim era a justiça em Cuba, em seu estilo mais revolucionário. Aparentemente, Blanco manteve a calma enquanto o rapaz apontava o dedo para ele, dizendo: "Ele matou meu pai." É claro que o prisioneiro foi considerado culpado e condenado à morte. Ele via isso como uma necessidade, como o primeiro passo para a criação de uma nova ordem, exterminar a antiga. Hoje em dia, tudo isso é motivo de debates e controvérsias, mas pode ser exemplificado pelo que ele disse em um dos discursos. Não podemos mostrar misericórdia para com os responsáveis pelas atitudes opressoras do regime de Batista, mas eu acho que ele encarava aquilo como uma limpeza necessária. Esse processo de limpeza política levou à morte 400 pessoas, apenas em La Cabana. Isso não representou para ele nenhum drama de consciência. Não se tratava de um problema de crueldade ou de falta de piedade. Ele achava que pena de morte era necessária para a causa revolucionária e ponto final. Os julgamentos sumários de Guevara tornaram-se extremamente populares entre o povo cubano. A vida sob o governo de Batista se tornara intolerável. Guevara, Castro e outros revolucionários foram recebidos como heróis. Ya llegaron de la sierra, porque los mandó Fidel, libertaron nuestra tierra y nos dieron la paz al volver. Por las calles aclamamos su ideal, su fe que más pudo. Todos gritan, han triunfado, que viva Fidel, vivan los barbudos. Ninguém ficou mais apavorado do que os próprios Estados Unidos. Havia surgido um regime comunista logo ali ao lado. Esta pequena ilha produz mais açúcar do que qualquer outro país do mundo. O primeiro revide foi impor um bloqueio econômico a Cuba. Cuba era, sob todos os sentidos, um departamento da economia norte-americana. Seu principal produto, o açúcar, era vendido totalmente aos americanos. Todo o comércio cubano dependia dos Estados Unidos. Cortá-lo era como cortar a veia jugular.